Isso aí. Estamos ao vivo para mais um, 2, 3, 4, 12h34. E nós hoje estamos numa quinta-feira. Quinta-feira é um dia especial no meu coração. Os dias de TBT, que o povo fica colocando um monte de coisa que gosta de lembrar, nós colocamos aqui na experiência do nosso perfil, dos nossos canais, a possibilidade da gente conversar. Desculpa, eu estou ajeitando aqui a outra câmera, que ela deu uma saidinha. A possibilidade de nós... A possibilidade de nós estarmos conversando um pouquinho sobre família. Sobre a nossa família de origem, sobre as nossas relações com quem veio antes de nós, com a nossa ancestralidade, mas também com a estrutura do que está aqui agora, no momento, o que nós vivemos aqui nesse sistema em que nós estamos. Seja esse sistema familiar atual, seja o sistema familiar amplo ou as nossas ancestralidades, tá bom? E hoje, o pessoal me pergunta muito, Fernanda, me conta aqui uma coisa. Você fala muito que a gente não pode ficar cuidando do papai e da mamãe, que eles são grandes. Então, dentro das ordens do amor que Bert Hellinger trouxe o seu entendimento, o que emergiu dentro do trabalho terapêutico que ele foi desenvolvendo, ele fala que uma das leis, a principal lei, né, para que vai gerar a estrutura da nossa vida, dos nossos sistemas, é a ordem. Que é realmente essa coisa de quem veio antes é sempre maior, quem chegou primeiro é que organiza, é o líder, é quem vai dar as diretrizes, as orientações. Ei, boa tarde, boa tarde, boa tarde para quem está chegando aí nas 3 mídias. Então, quando nós observamos essa história de quem veio antes, quem veio depois, né, que papai e mamãe sempre vão ser maiores do que nós, a gente entende que cada um tem seu lugar, cada macaco tem que ficar no seu galho. Não pode ficar aí querendo pegar galho do vizinho porque dá errado. Mas é importante também a gente entender uma coisinha, né? Que é o que a gente sempre está aí trabalhando dentro das nossas falas com relação a pais e mães em condições que já não estão mais em situações tão autônomas. Né? Quando a gente fala dos vovôs e das vovós, do papai e da mamãe, que já são mais velhos. Né? Então, a gente tem que entender que acaba que essas pessoas elas vão se tornar dependentes novamente. E a gente precisa entender esse trespasse, né? Vai ter vezes que o seu pai e sua mãe vão estar adoecidos, vai ter vezes que a gente vai estar em situações outras. Então, eu queria que a gente pudesse entender desde sempre, não só no momento em que a gente vai estar lá na frente, realmente com o papai e a mamãe já adoecidos, tá? Porque isso começa desde cedo, né? Então, eu, Fernanda Fernandes, que tenho aí um prazer imenso de estar aqui com vocês mais uma vez para essa conversa sobre família, sobre como nós andamos aí organizando as nossas famílias, trago hoje a temática das ajudas na família, do como estão as nossas ajudas na família e o que a gente tem pedido de ajuda na família, o como estão essas relações, tá bom? Então,
A nossa conversa vai ser pautada dentro das ordens da ajuda de Bert Hellinger, apesar das ordens da ajuda de Bert Hellinger ter sido feito para o ambiente profissional, né? Mas ela dá para a gente estender aí dentro das nossas relações familiares, para que possa haver aí um equilíbrio e uma organização entre nós. E agora vamos contar. Quem é que nunca falou assim para o filho? Filho, vai pegar isso. Filho, vai pegar aquilo. Filho, vai fazer assim para mim. Vai lá na padaria. Filho, vai comprar pão. Filho, vai buscar 1 litro de leite. Filho, tira aquela roupa da corda. Filho, quem nunca colocou a galera toda para ajudar, para fazer um monte de coisa, né? Então, a gente quer começar a nossa conversa hoje tocando um pouco nisso, nessa história dessa ajuda, né? Dessa contribuição que a gente dá na nossa família de origem antes da gente ter a nossa casa e que a gente faz com que os nossos filhos também façam aí na nossa casa também, se coloquem aí às vezes à nossa disposição em vários momentos, né? Então, essa é a nossa conversa de hoje, chegando aí a falar um pouco sobre esse aspecto na adolescência, na idade adulta e também na nossa velhice, né? Ei, Lanzão, tudo bem? Então, vamos lá. As ordens da ajuda na família, e a gente queria começar pensando nisso aí que a gente provocou agora no começo, né? Do quem nunca chegou para o filho e faça isso, faça aquilo outro. Alô, mamãe fala isso aqui em casa? Quase nada, né? Só se for na França, não. O que é isso? Gente, não tem como, né? Nós temos, deixa eu fechar um caderno que estava aqui aberto, que daqui a pouco eu estou rabiscando ele inteiro. Quando nós temos muitas tarefas, né? Nós, mulheres, que queremos nos realizar, trabalhar, ter filho, criar para o mundo, criar para a vida, a gente sempre tem muita coisa, né? E eu sei que aí na sua casa não é muito diferente da minha, e a gente sempre está assim, fulano, faz isso, fulano, olha aquilo, fulano. Hoje eu já amanheci daquele jeito, né? Eu pulei da cama fazendo arroz às 7 da manhã, depois fui atender, fui fazer uma coisa, fui outra, fui passar roupa, depois fui atender de novo. E a gente vai assim, né? Nessa luta, fazendo dever com o menino. Então a gente sempre está pedindo uma colaboração, né? Eu fui dar bom dia para o Alan hoje, falando que, Alan, tem um arroz lá no fogo com água, você faz a gentileza de ir para lá para poder apagar o fogo quando a água secar? A gente sempre está precisando da colaboração de quem mora com a gente. Ser humano é um ser gregário. O que é isso? Ser gregário. Ser gregário é depender de bando. Por isso existe a teoria sistêmica. Porque todos nós nos unimos em sistemas, em grupos. E a família é um grupo. É o nosso primeiro grupo social. É a nossa primeira instância de atuação. E, enquanto gregários, nós temos que aprender a viver nos grupos que nós vamos formar para a vida fora. Nós vamos ter grupos no jardim de infância, na escola primária, na escola secundária. Se a gente frequenta um clube, os coleguinhas dos filhos dos nossos pais. Nós vamos ter os coleguinhas da rua que a gente mora, o grupo dos primos.
o próprio grupo que vai se formar de irmãos. A gente vai ter o grupo de colegas mais próximos, mais chegados, a turminha, né? A tribo, o bando. Nós vamos ter a turma do ambiente de trabalho, nós vamos ter a turma de profissionais que são da nossa classe. Nós vamos ter a turma. Então, nós vamos ter vários grupos. Nós fazemos partes. Oi! Nós vamos fazer grupos. A minha filha no telefone do meu marido falando: oi, mãe. Então, nós vamos ter vários grupos ao longo da nossa vida. No nosso grupo religioso, no nosso grupo de mães que vamos levar nossos filhos na pediatra. Então, tá? Muitos grupos. Qual que é o primeiro? Onde a gente nasce. É onde a gente, com papai, mamãe, ou só com as mamães, ou só com papais, ou só com a mamãe, nós vamos aí ter, ou até com a mamãe na casa da vovó, né? Tem vários arranjos aí que podem acontecer, mas essa é a nossa primeira realidade enquanto grupo, e nós vamos, então, estar aprendendo a conviver no grupo. Quando a gente está aprendendo a conviver no grupo, o que acontece? A gente tem que ser inserido. Os animais também são gregários, eles são ensinados, em algumas instâncias, pela ação do outro, vendo o outro fazer, ele vai aprender a caçar, ele vai aprender a pegar alguma fruta, ele vai aprender como come, como se abriga. E nós vamos fazer isso também no nosso bando, no nosso primeiro grupo, que é a família. Então, nós vamos estar, né, junto com os nossos filhos, preparando eles para viver nos outros grupos. Então, essas pequenas ajudas que eles nos dão têm que ser subordinadas a algumas regras. Então, assim, eles vão nos ajudar, vão quebrar um galho para a gente em vários momentos? Com certeza. Né? A gente precisa de mais braços para dar conta de tudo que a gente tem que dar. Mas que não seja algo que a gente vá delegar para eles as responsabilidades dos nossos papéis. Eu não posso fazer com que o meu filho mais velho seja pai dos outros irmãos dele, ou mãe dos outros irmãos dele. Eu posso pedir para que ele, em algum momento, fique na casa sendo o mais responsável, aquele que entende mais de se proteger, afinal de contas, ele já tem mais entendimento da vida, para tomar conta dos outros, que no momento que eu vá sair com meu marido, pode. Agora, ele não tem direito de bater, ele não tem direito de se achar o pai para me desautorizar diante daquela situação. Ele vai ser uma extensão do que eu faria se eu estivesse ali, naquele momento específico. Eu cheguei, acabou. Meus filhos não precisam tomar conta um dos outros mais. Aliás, ele aprendeu direitinho isso, né? Ele vai, entra pro quarto, se tranca, depois que a gente sair, pronto, acabou, morreu. Não tem mais ninguém na vida dele. E isso foi aprendido.
Agora, quando ele quer dar pitaco, ele sai de lá, né? Tem uns momentos, não vou contar não, mas ele sai quando ele quer dar pitaco. Agora, a gente tem que favorecer isso como? Tendo o nosso lugar produzido, estando no nosso lugar. Porque estando no nosso lugar, nós temos força. Então, eu tenho que mostrar para os meus filhos que meus filhos, sendo filhos, eles têm mais força do que quando eles entendem que eles podem mandar em mim, que eles podem mandar na casa. Eles não têm força nessa hora. Eles não conseguem o que querem. Eles não vão ser elogiados. Eles não vão ser aqueles que vão... nossa, que lindo que você preparou o almoço sem eu pedir. Não. Mas eu vou achar legal que ele tenha feito o almoço. Ô, meu filho, obrigado por você ter feito o almoço para mim. Mas não precisava. Eu já estava com a coisa organizada. Isso não aconteceu, não. Mas eu estou dizendo assim, né? Tirei esse exemplo da cartola. Ou ainda, num outro momento, né? Quando um filho quer tomar conta do que o outro vai vestir. Em algum momento, essa ajuda é até bem-vinda. Ô, meu filho, obrigado por você ter feito isso com seu irmão, mas não precisava, eu ia fazer isso. É preciso que ele não tenha que entender que ele é obrigado a fazer as coisas. E aí, ele vai começando a tomar o seu lugar. Ele está ali no grupo, ele pode favorecer a casa com algumas ajudas, como hoje, né? Hoje eu cheguei na cozinha para fazer o almoço, a cozinha estava impecável. Eu não pedi nada. Eu já tinha falado em outros momentos que ele poderia me ajudar nesse sentido, quando ele estivesse em casa. E hoje estava impecável. A louça dele, então, é impecável. Ele coloca assim, tá? Fica arrumado o louceiro. Então, a gente tem que entender que essas ajudas vão ser necessárias e muito bem-vindas em vários momentos. Mas o que não pode acontecer é eles saírem do lugar deles. Da mesma forma quando são crianças, adolescentes e quando são adultos. Filhos adultos que trabalham fora podem pagar uma conta de luz? Podem. Não vai ser a maior parte do dinheiro que é gasto na casa, com certeza. Vai ser uma contribuição para que ele possa colaborar com tudo que ele gasta. Enquanto adulto, ele deveria estar tendo sua casa, pagar por toda a sua comida, pagar pela sua casa, pagar pela limpeza da sua casa. Então, ele pode estar na casa dos pais e colaborar com algo que ele está realmente ali usufruindo. E quando eu for adulto e meus pais talvez tenham condições menos favoráveis que eu posso auxiliar. Eu posso contribuir com um valor mensal para ajudá-los se eles passam dificuldades. Se eles têm uma vida tranquila, eu não preciso me preocupar com isso, eu não preciso me preocupar com a vida deles. Eles são autônomos, autossuficientes, independentes economicamente. Os meus pais, eu não preciso me preocupar com nada. Nada. Tem hora que meu pai fica meio bravo, né? Que fica querendo lá que eu, você não vem aqui, não faz isso, não faz aquilo. Mas não tem necessidade. Eles têm as coisas deles, eles têm as condições de fazer. Apesar de certa idade, ele tem autonomia para ir e vir. Então, é preciso que a gente entenda. A gente vai, então, voltar na idade adulta a colaborar com os nossos pais quando eles não tiverem condições. O pai adoeceu, tem que revezar com a mãe no hospital. Ok. Enquanto está em casa, não precisa de revezamento, não precisa de confusão. Minha mãe fez uma cirurgia, eu fui lá, ajudei a organizar os primeiros momentos, ajudei para que meu pai pudesse saber como ele iria ajudá-la.
porque ele não está acostumado com isso, né? Está acostumado a ser ajudado. Então, a gente vai e ajuda, mas o papel a gente não pode tomar. Eu não posso tomar o papel dos meus filhos, eu não posso tomar o papel dos meus pais, eu não posso tomar o papel do meu esposo. O papel de cada um. E aí, o lugar, ele é muito importante. Então, eu queria, para a gente poder utilizar aí das ordens da ajuda, ler essas ordens da ajuda para vocês, né? As 5 leis da ordem da ajuda, para que a gente pudesse entender esse mecanismo. E a primeira ordem é dar apenas o que se tem. E esperar e tomar apenas o que se necessita. Então, enquanto crianças, é importante a gente pensar nisso também, né? A gente não vai colocar uma criança para fazer alguma coisa que ela não tem idade para isso, que ela não tenha condições físicas para isso. Então, a gente só pode dar o que a gente tem. Seja esse ter habilidade, seja esse ter dinheiro, seja esse ter conhecimento, seja esse ter a nossa possibilidade de idade. Então, quando a gente vai ajudar, seja a gente em qualquer idade que a gente tiver, em relação aos nossos pais, e em relação a iguais, é importante a gente entender que dar, a gente só dá o que a gente tem. E a gente só pode esperar a ajuda de alguém e tomar também aquilo que a gente necessita. Isso é muito importante. Se meus pais, vamos levantar a suposição, eu moro com os meus pais, sou adulto e moro com os meus pais. Eu vou tomar o que eu necessito. Eu preciso de um abrigo ainda, eu não trabalho fora, eu preciso de um abrigo, eu preciso de comida, eu preciso de roupas. Agora, eu não preciso de roupas de marca, eu não preciso de comer escargot todos os dias, eu não preciso comer filé mignon todos os dias, eu não preciso... É preciso a gente entender, necessidade é diferente de vontade. Então, tudo bem da gente ter vontade de comer um monte de coisa, de ter várias coisas, porém, se a gente não tem a condição ainda de adquirir, a gente vai receber o que a gente necessita. Então, necessidade, aí a gente lembra das ordens lá de Maslow, né? As nossas necessidades fisiológicas, as nossas necessidades relacionais. Então, a gente necessita de respeito enquanto filho, a gente necessita de respeito enquanto pais, a gente necessita de atenção, de carinho, enquanto filho, enquanto pais. Então, o que a gente necessita, qual a necessidade de cada momento. Então, tudo que a gente for pedir, a gente tem que passar pelo crivo, né? Eu preciso disso. Segunda ordem, a gente deve se submeter às circunstâncias e somente intervir e apoiar à medida que elas permitirem. Essa ajuda é discreta e tem força. Gente, isso vale para todas as idades de novo, né? Então, quando a criança é pequena e ela está aprendendo a amarrar os calçados, né? Aprendendo a se vestir, se eu fizer sempre isso, eu não vou fazer com que eles aprendam a fazer. Eu tenho que me submeter às circunstâncias como elas são, com os filhos que eu tenho, com síndrome e sem síndrome, com capacidades ou sem capacidades. Eu tenho que me submeter com a casa dos pais que eu tenho, da forma que ela é, e não como eu gostaria que ela fosse. Agora, quando eu sou o dono da casa, eu devo fazer o melhor para que ela seja cada vez melhor. Agora,
enquanto quem vai ajudar, quem não é meu papel fazer isso, eu vou me submeter às circunstâncias e somente vou intervir à medida que as pessoas donas daquela função me permitirem. Sejam eles meus filhos, sejam eles meus pais, seja eles meu marido, minha esposa. Ajuda sempre tem que ser discreta. Eu não devo estar me vangloriando porque eu estou ajudando. Ah, eu sou o máximo, porque eu faço isso, faço aquilo outro. Quando eu ajudo, eu tenho que fazer o máximo para que a minha ajuda suma. Então, se eu estou ajudando, eu não preciso me vangloriar. Ah, mas eu fiz isso para você. Não, eu fiz isso. Você faz, meu filho, abre mão de receber. Em toda e qualquer circunstância. Se você der, abra mão de receber. Porque quando a gente está no nosso lugar, isso tem força. Se a gente sai do nosso lugar e quer reivindicar, a gente está saindo do nosso lugar. Aí perde a força. Aí fica sem força você, fica sem força a ajuda, fica sem força a pessoa, porque sai todo mundo da ordem, né? A terceira ordem da ajuda, Bert fala assim: colocar-se como um adulto diante de outro adulto. Porque lembra, as ordens da ajuda, ele fez pensando nos desafios profissionais, para que a gente não se embole e não fizesse transferências, né? Não nos colocássemos em lugar de mãe, necessariamente, em lugar de pai, apesar da gente se sentir em vários momentos, tem que contar, mas é um adulto diante de outro adulto. Renunciar-se, só voltando um pouquinho, porque o outro adulto tem condições de fazer por ele, tá? A gente vai só facilitar o entendimento, a gente vai só colaborar. Renunciar às tentativas do cliente ou do ajudado de forçar o ajudador a fazer o papel de seus pais. Então, a gente não tem que entrar naquele lugar da transferência que a gente fala, de que a pessoa que está ali, né, sendo ajudada, acha que a gente tem que servir. Qual que é o papel de pais? Dar apenas. Simplesmente servir. Então, quem está ajudando em condições profissionais, em condições fora da ordem, né, ajudando seus pais, colaborando com o marido, quem está ajudando fora da ordem deve ter em mente que a ajuda, ela nunca pode prescindir de entender que o outro tem condições de fazer. E que você não tem que tomar o lugar de pai de quem está sendo ajudado. Você é apenas um colaborador. Gente, eu estou simplificando em cima das ordens, levando em consideração esse nosso trânsito entre as relações familiares, tá bom? Número 4, ajuda requer a empatia do ajudante, focada mais no sistema como um todo do que exclusivamente no ajudado. No caso, né, ele fala do cliente, a lei é com relação ao cliente. Mas, então, o ajudado. Então, eu tenho que ajudar, se eu estou ajudando na minha família de origem, se eu estou ajudando na minha família atual, alguém que está fora, né, da minha ordem de ajudar, de servir, eu tenho que entender que aquilo é em nome do sistema do ajudado. Então, vamos lá.
o sistema do ajudado, se o ajudado é meu pai, é a minha família mais ampla, somada e com a minha família atual, né? Então, se eu estou ajudando os meus pais, eu não posso desajudar a minha família atual. Eu tenho que ajudar o sistema. Eu tenho que organizar de tal forma que eu não vista um santo desvestindo o outro, que aí é saída de ordem. Eu não posso me doar para os meus pais e esquecer dos meus filhos que eu tenho que servir. Eu não posso cuidar da vida dos meus pais e não cuidar da minha vida. Então, eu tenho que ter empatia com o ajudante, né? Então, eu vou me colocar no lugar do outro que precisa da minha colaboração em algum momento, porém, focado ali no impacto do que eu estou fazendo para um sistema, para que o sistema não se desorganize, para que eu não embole, não me emaranhe no sistema, tá bom? Então, se eu vou ajudar a minha mãe em alguma questão familiar, eu nunca posso ir enquanto mãe dela, enquanto quem vai resolver a situação, mas enquanto colaboradora. Então tá, ela quer a minha ajuda para organizar um jantar para o Dia dos Pais. Ok, eu vou ajudá-la nesse propósito. Mãe, o que você quer que faça? O que você quer que compre? Como você quer que sirva? Que horas vai começar? Que hora vai acabar? Eu vou estar na casa dela. Eu tenho que me referenciar a ela. Se ela me perguntar, não sei o que eu vou fazer, eu posso dar palpite. Entende? Como é diferente eu chegar e tomar conta da casa da minha mãe, resolver qual vai ser os pratos que vai ser usado, qual que é a comida que vai ser feita, que hora que vai distribuir, o que vai fazer. Diferente. Então, eu tenho que realmente dar uma ajuda que favoreça a todos. Ok? E a quinta ordem é amor a cada ser humano do jeito que é, colocar todos no coração. Então, independente da situação. E aí vem, quando ele fala isso, ele fala do ser humano que está sendo ajudado, dos seres humanos que possam estar ali fora do seu lugar e não colaborando. Ele está falando dos seres humanos ali que desorganizaram aquele sujeito, vamos falar, enquanto clientes, né? A gente sempre fala assim, eu vou cuidar daquele paciente, mas eu tenho que pensar na família como um todo. O pai que abusou, talvez, daquele paciente, ele é um ser humano que fez aquilo em circunstâncias onde era aquilo que ele tinha para dar. Nossa, Fernanda, mas um abusador? Sim, ele é um ser humano. Com dificuldades relacionais, afetivas, psíquicas, com muitos problemas. É um ser humano que falha, como qualquer um de nós. A gente muda, às vezes, o lugar onde a gente falha, mas todo mundo falha. Então, eu devo amar a cada ser humano do jeitinho que ele é. E amar não significa gostar. Eu falo muito isso aqui. Mas é dar o meu máximo para auxiliar a todos os seres que ali estão. Dar o meu máximo dentro da minha parte. Colocar todos no meu coração. E se eu coloco todos no meu coração, vai facilitar para que aquele que está sendo ajudado também possa perdoar e colocar todos no seu coração. Então, numa situação com uma criança, né, eu não posso entrar na rixa dos dois filhos que estão brigando. Eu tenho que acolher todos no meu coração, isso é ajudar. Numa situação onde o filho quer tomar o lugar do pai e briga com o outro filho mais novo, vai pôr de castigo, né? Eu não vou ficar com raiva desse filho que quer fazer isso. Mas eu vou colocar ele no lugar dele. E vou tomar a situação para mim.
porque eu quero cuidar dos dois. Então, é isso que a gente tem que entender, gente. Quando a gente ajuda, é preciso a gente entender que a gente está gerando impacto em todo um sistema que a gente está ajudando. Seja num grupo de amigos, seja com nossos primos, seja com as nossas amigas, seja com os nossos pais, seja com nossos irmãos. É preciso a gente ter em vista todas essas questões, porque o nosso impacto no sistema não pode ser diminuindo ninguém, nem principalmente o sistema como um todo. Nós temos que nos colocar à disposição do sistema para ajudá-lo, sem esquecer da nossa própria vida, sem retornar para o nosso lugar. Porque se a gente não volta para o nosso lugar para fazer o nosso papel, a gente perde força, a gente sai da ordem, aí bagunça tudo. Aí você não está ajudando nada, você está aí atrapalhando. Quando você sai do seu lugar, você só atrapalha. Você nunca ajuda. Nunca. Ajudas fora da ordem não são ajudas, são empeços, são complicações, são desfavorecimentos para todo o grupo. E aí acontece muito, né, de quando a gente vai profissionalmente, né, quando a gente dá um desconto muito grande para um paciente ou faz uma terapia de graça para alguém, essa pessoa, ela se sentir humilhada, ela se sentir menos do que você, e ela, às vezes, depois fica ingrata. Existem casos e casos. Não pode ser de graça. Não pode. Entendam. Bom, essa era a proposta de hoje. Fica alguma dúvida? Tem alguma coisa que você lembrou, que aconteceu na sua vida e que você não sabe se você estava ajudando ou não ajudando? Me conta. Se você estiver vendo esse vídeo gravado, faz a sua pergunta nos comentários ou depois nos directs. Eu vou ter todo o carinho de responder ao seu comentário, à sua pergunta. E quem sabe ela vale para outras pessoas e a gente até coloca ela aí dentro dos nossos stories, preservando a sua identidade, para que mais pessoas possam também chegar a esses entendimentos. O mais importante, gente, é que a gente entenda. A gente vai ter que fazer os nossos filhos aprenderem coisas, mas que isso seja dentro das ordens da ajuda, para que ninguém fique deslocado, desorganizado ou sem força por não estar no próprio lugar. Muitos pais desfavorecem os filhos, né? Eles aprendem a fazer muita coisa dentro de casa, mas eles ficam deslocados do seu lugar de filho. E isso é desestruturante para a construção da autonomia. Muitos filhos ficam muito sabedores de ajudar, mas ficam paralisados, não ficam independentes. Então, vamos nos colocar nos nossos lugares de líderes da família, nos colocar no nosso lugar enquanto construtores da própria história e sempre, 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 sempre pensar que nós somos parte de um grupo, de um sistema, da nossa família, do nosso trabalho, dos nossos amigos, da onde a gente quer que esteja. Então, que a gente tenha que entender que nós não somos maiores do que ninguém. Nós estamos cercados de outras pessoas e que precisam da nossa ajuda. Agora, se forem nossos filhos, só nessa hora nós somos maiores, sim. E aí a gente tem que ajudá-los a aprender a estarem nos seus próprios lugares. Amores, beijo no seu coração, ninguém perguntou, então a gente vai e volta amanhã, que vai ser uma sexta-feira maravilhosa para a gente conversar sobre relacionamento amoroso. E eu tenho uma novidade para vocês. Algumas pessoas vão gostar, outras não. Hoje é dia 2 de setembro. Dia 15 de setembro faz um ano que o projeto 1234 está no ar. E eu quero, de verdade,
fazer várias coisas, vários movimentos. Então, semana que vem, principalmente, no final de semana eu já vou começar esses movimentos, mas semana que vem, principalmente, nós vamos ter vários movimentos em relação ao 1, 2, 3, 4, e eu espero a sua companhia, tá bom? Beijo no seu coração e até amanhã com 1, 2, 3, 4, meio-dia e 34, o movimento para as mulheres se realizarem enquanto mães profissionais, enquanto seres humanos, mulheres que querem de verdade melhores versões para si mesmas, porque querem ser felizes, querem estar bem com o mundo. Beijo, até mais!